Olá, eu sou o Bruno Freitas e você está assistindo o canal de Minas Gerais. Hoje eu tenho um convidado muito bacana e a gente tem muita história para cobrir. É uma história sensacional de muitas mudanças e que ele veio para contar toda essa experiência aqui hoje. Hoje eu converso com a Dona Irã Freitas da Eletricity. Muito bem-vindo, a Dona Irã, para os mais íntimos aqui, certo? Muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado esse convite, cara. Eu que te agradeço a oportunidade. Muitas vezes a gente aparece nas redes sociais falando só de assunto técnico, né? Então, falar um pouquinho da trajetória, do que a gente passou aí, né? Até chegar fazer o que a gente faz hoje. Falar um pouquinho de como que funciona por trás das câmeras é legal. Então, assim, eu agradeço a oportunidade. Acho que vai ser bem interessante. Vai ser demais. Eu já estava esperando, porque quando o canal foi criado, um dos nomes para vir aqui era o seu. Sem dúvida nenhuma. Só se você falasse que não. Não, satisfação. Como eu falei, é uma grande oportunidade, porque quem nos segue está muito vidrado, muito ligado no conteúdo técnico. Então, conhecer esse outro lado nosso é legal, é importante. Saber que, muitas vezes, né, eu estou falando ali para um público de eletricista, um técnico, somos iguais, passamos por problemas, por dificuldades, então é uma conexão interessante, com certeza. E tem muita história na bagagem, né? Tem bastante. Tem algumas coisinhas que com 55, 53 nas costas, já tem alguma coisinha para contar. Não, pelo que eu me lembre bem, vocês com seus irmãos, você e seus irmãos começaram trabalhando com seu pai numa oficina em casa. Uma oficina de marcenaria. Isso. Meu pai, ele tinha oficina de marcenaria, né? Meu pai já trabalhou em empresas, né? Ele trabalhou numa empresa de termolar, trabalhou numa outra empresa que fazia, na época, esmaltados, trabalhou em escritório, né? Na parte de vendas também. Mas ele, por causa do pai dele, né? Estava sempre nessa profissão, estava infiltrado nessa profissão, não tinha como sair do sangue. Então, ele montava, no começo da carreira dele ali de marceneiro, né, ele fazia muita coisa para o nosso mercado central aqui de Belo Horizonte, mobilinha, na época tinha manivela para soltar papagaio, desempenadeira, e a gente começava a ajudar desde essa época, entendeu? Começou a ajudar que não era uma época em que, por exemplo, um carregamento de madeira chegava, você tinha que colocar ele no lombo e descer a ladeira do nosso quintal lá para poder levar para a marcenaria. Então, a gente participava desse processo desde criança. E também nessas montagens, dessas mobilinhas. Mobilinhas são aqueles cadeirinha, mesinha, né, para boneca. Aí, depois, ele foi evoluindo para essa questão de... na realidade, ele evoluiu, então. Ele sempre fez também móveis, né, armários. Isso. Sempre fez parte do portfólio dele lá. Mas a gente começou dessa forma. E aí, eu acabei, assim, entre todos, assim, eu fiquei menos tempo justamente por despertar um interesse por uma outra área. A gente sempre foi muito, aqui em Minas, a gente tem essa palavra, né? Eu sempre fui muito fuçador. Você desmontar a coisa, né? Abrir coisa e desmontar, e na hora de montar, não conseguia montar, sobrava peça. Você desmontava um equipamento, dava para montar dois com as peças que sobravam. Então, eu sempre tive essa curiosidade. E fiz segundo grau, fiz o ensino ali, até o primeiro grau, todo na escola pública, né, na escola do bairro. E aí, depois, quando foi mudar, eu acabei enturmando com a galera que família gostava muito dessa parte de estudar e tudo mais. E despertou o interesse que ele ia mudar de escola, ele ia mudar para o Cefet. E aí eram tempos difíceis, porque assim, o ensino não era... né, do público, mas não era dos melhores, era defasado em relação a outros. Era muito bom, mas ainda era defasado. Então, tinha que fazer um cursinho, alguma coisa. Tinha um cursinho chamado Orvílio Carneiro, na época, tinha um super intensivo, de domingo a domingo, 30 dias. Se eu não vá um desse, eu não passo. E, cara, meu pai, com toda a dificuldade do mundo, o dia que ele chegou, eu só mencionei que tinha essa intenção, e assim... Era muito difícil na nossa época, né? Era muito complicado ele desembolsar um valor desse. E ele chegou com dinheiro, colocou na minha mão e falou, faça bom proveito. Nunca vou esquecer. Aí fiz o tal do cursinho, passei do Cefet e fui. Aí, só que na época que você vai fazer a sua inscrição no Cefet, você tem que escolher um curso. E eu não fazia a menor ideia do que eu queria fazer. Eu não sabia trocar uma lâmpada. não sabia mexer com chuveiro, com nada. Absolutamente nada voltado à elétrica. Sempre o lado fuçador. E quando eu li
tinha um caderninho na época do Cefet com um resumo das profissões. Aí a que mais bateu foi essa. Foi a elétrica. Eu vi que tinha algo a ver com aquilo que eu gostava de fazer de forma indireta ali, né? Sim. Na frustração das coisas. Aí, falei, vou fazer esse aqui. E acabei gostando. Desde que eu entrei, né? A gente trouxe uma coisa dos meus pais. Eu nunca falei sobre essas coisas, né? Por isso que eu falo que as oportunidades são boas. A minha mãe me deu bomba na quinta série. Na minha primeira quinta série. Ela me deu bomba. E ela não era professora. Às vezes eu conto e as pessoas falam assim, sua mãe era professora? Não, ela não era professora. Eu peguei recuperação em 2 matérias e ela não me deixou fazer. Não deixou fazer. Ela falou assim, não, eu quero que você faça o ano, repita o ano, e a partir de hoje eu não quero nenhuma nota, que na época tinha a tal da nota vermelha, eu não quero. E foi dito e feito. E eu, assim, no dia eu fiquei maluco, mas eu agradeço demais ela ter feito isso, porque foi onde eu falei assim, eu vou honrar o que eu falei com ela. E dali para frente... Então, foi aquela coisa de estudar, onde eu entrei nessa questão de gostar de estudar. Acabei conhecendo uma turma na época da 8ª série ali, o pessoal que estava mais ligado, e aí foi pro Cefet. Então, assim, foi por influência das pessoas. Isso aí é muito importante também. As pessoas com quem você convive. Né? Quando você convive com pessoas faz muita diferença, era um meio né? de pessoas que faziam engenharia, pessoas que faziam curso técnico, de pessoas que estudavam. Mas foi isso aí, foi influência. Normalmente, quando a gente está no ensino médio, tem gente que já tem uma predisponibilidade, porque o pai ou a mãe já tem uma determinada carreira, já segue, então já está vivenciando aquilo desde pequeno, tudo bem. Mas quando a gente está para poder escolher, é difícil. E você escolheu justamente uma coisa que eu, pelo menos, imagino que hoje é uma das suas maiores paixões, que é a parte elétrica mesmo. Porque para falar com propriedade igual você tem, não basta só ter o curso superior, o treinamento, não. Tem que gostar daquilo. E quando você fala, mostra isso. Nessa parte, você entra para o Cefet, faz esse curso. E a faculdade? O curso foi de eletrotécnica, né? Foi lá vem eu falar de idade de novo. 88, 89 e 90 que eu fiz o Cefet. Então, saí já para trabalhar na área. Já comecei a trabalhei sempre em indústria gráfica. Trabalhei no Jornal Diário do Comércio durante um bom tempo, manutenção dos equipamentos da gráfica. Então, sempre estive nessa área de jornal. Trabalhei no Diário do Comércio durante um bom tempo, depois trabalhei no Jornal Hoje em Dia, depois trabalhei no Jornal Balcão, que foi até onde eu deixei de ser CLT, mas sempre parque gráfico. Logo depois, eu mencionei aqui os empregos, né? Porque, na realidade, num deles, que foi do Jornal Balcão, na época, o dono era o Paulo André Nassif, e eu conversei com ele sobre a possibilidade, melhoria de salário salarial, aquela coisa toda. Então, na realidade, veio dele do irmão dele, que era João Paulo Nassif, que era o diretor industrial. Falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, monta uma empresa para você não ser CLT, para você ser PJ. Você vai fazer serviços para outras pessoas e continua fazendo serviço para a gente. Então, foi indiretamente ali que começou a Eletricity como empresa de engenharia. Mas aí começou indiretamente porque eu ainda não era engenheiro, né? Mas aí eu comecei a trabalhar na área de elétrica, fazendo outros trabalhos e para eles. E fiquei assim por um bom tempo. Mas como a situação era muito difícil, né? A nossa situação assim, financeira da família sempre foi muito complicada, muito difícil, eu não tinha condições ainda de fazer engenharia. O ideal seria eu ter saído direto do curso técnico e ter pulado para engenharia. Mas não houve essa oportunidade. E continuei a trabalhar nessa área. E logo depois, no meio desse caminho aqui, o Afrânio, que teve um pouco ali da marcenaria, também veio trabalhar comigo também nessa área, ficavam nós dois ali, inclusive no próprio jornal. O Afrânio é seu irmão mais novo. Meu irmão mais novo. Aí sim, depois de um certo tempo, que as coisas deram uma assentada, uma melhorada, aí foi por causa da minha esposa Simone, ela sempre me incentivou a estudar. E na época, no UniBH, ela fazia gestão de recursos humanos e ela falou que lá tinha curso de engenharia. Aí eu fui lá, fiz prova, tudo bem e tal. Comecei, fui a primeira semana. Quando eu fui a primeira semana, no primeiro dia de aula, a professora de química, ela chega e fala, o pessoal fala que eu sou uma bruxa, eu sou bruxa mesmo, eu não vou ficar aqui perdendo tempo de ensinar isso, porque você saiu do ensino médio agora, e eu pensando assim comigo. Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? E ela, aquele papo assim, eu falei, eu não vou dar conta disso. E aí eu encontrei com a Simone no intervalo lá, ela falou assim, eu falei assim, eu vou embora para casa, não vou voltar aqui mais não. Não vou continuar isso aqui não. E eu tinha 35 anos, galera todo jovem, aí
Falei, não vou continuar, não. Só que tomei gosto, ela incentivando, e aí depois passa um certo tempo, eu vi que não era nada daquilo. A professora, no final das contas, virou fã da nossa turma também, que a gente era uma turminha também que estudava bem, fazia as coisas direitinho. Então, aí eu mudou a parte de engenharia. Aí eu vi que como que muda, muitas vezes, a maneira sua de pensar. Porque quando você é técnico, que, assim, eu falo, meu curso técnico do Cefet foi sensacional. Eu nunca vou esquecer dos professores e do nível do ensino que eu tive lá. Mas, assim, quando você é técnico, se alguém tiver te perguntar alguma coisa, você vai falar, você sabe isso? Sim ou não. Quando você é engenheiro, quando você não sabe, você pode até falar assim, por enquanto não, mas dá um minutinho que eu vou descobrir. Abre outras portas. Cada curso teve a sua parcela de contribuição. Então, assim, um é na área de técnico mesmo, de pôr a mão na massa, de fazer. O outro é na parte de pesquisar, de investigar, de descobrir. Então, no final das contas, é o que eu falo, fazer um curso de engenharia sem um bom curso técnico não é, né, sabe, eu acho que faz falta. Não é brincadeira. É um complemento um do outro. E o que é mais interessante, que sabendo da família que você vem, seu pai perfeccionista, sua mãe, que esse detalhe eu não sabia, perfeccionista também, que se é para fazer, vamos fazer bem feito, não tem problema. Senão eu não faço. Não, a parte de madeira, em geral, sendo madeira mesmo, ou MDF, não faz diferença, mas precisa de ter uma visão, de ser muito meticuloso. Você entra para a parte elétrica, você, enquanto estava prestando serviço para essas empresas, você falou assim, poxa, não é bem por aqui não, é outra coisa. Quando que deu esse estalo? Que na realidade, como eu falei aqui, depois de um certo tempo do curso técnico, a gente já prestava serviço. Aí depois daquela fase ali do Jornal Balcão, onde eu virei PJ, a gente já fazia serviço, e fazia serviço para grandes empresas. E só eu e o Afrânio praticamente. E a gente fazia serviços grandiosos mesmo, serviços de 500 pontos de dados, montar rack, montar estações de trabalho. A gente fazia sozinho, na raça. É evidente que, depois de um certo tempo, a gente tinha alguns parceiros que ajudavam em algumas coisas, mas era dessa forma. Aí teve um momento que a gente, na realidade, ampliou também a questão da sociedade e montou um negócio um pouco mais, vamos dizer assim, para ter funcionários realmente, para poder atender um público maior. Então, aí a gente criou a Eletricity Engenharia. E aí, na Eletricity Engenharia, a gente chegou a ter 12 funcionários, continuava fazendo serviços para grandes empresas, apareceram outras no meio desse processo, mas aí a gente chegou a necessidade uma época, mas na verdade o start foi o seguinte, eu fiz meu perfil no Facebook, aí, agora eu tenho um perfil no Facebook, aí para que serve isso? Aí, na época era o Facebook ainda, né? Eu fiz meu perfil no Facebook, eu tive Orkut, né? Então só para ter uma ideia da idade, mas eu fiz o perfil do Facebook e falei, agora para que serve isso aqui? O que eu vou fazer com isso? Aí eu comecei a ver que tinha grupos de determinados assuntos. E aí eu vi que tinha grupo de eletricidade. E aí comecei a entrar em grupos de elétrica. Aí entrava, e aí eram grupos de discussão, aquela coisa toda. E eu era muito participativo com enquete, com perguntas. E alguns videozinhos, mas bem simples mesmo, vídeo besta, mas fazia. E aí as pessoas começaram a me convidar para ser administradores também. Você quer ajudar a administrar? Inclusive, tinha um grande grupo que era chama Donizete Silva. Ele tinha o Universo da Elétrica, ele tinha o grupo e ele era daqui também. Beleza, você é administrador também. E comecei. E aí, nesse meio termo, chegou um dia e falou assim, num belo dia, né? Dona Irã, por que já pensou em ter canal no YouTube? Eu fui dei gargalhada na cara dele. Falei, que canal no YouTube? Vou fazer o quê com canal no YouTube? Cara, é legal, você tem uma didática bacana, os seus vídeos que você faz, você tem muito conhecimento técnico, e ele tinha um canal. Ele até tem ainda, ele parou um tempo, mas voltou agora. E aí ficava, sempre que a gente se encontrava pouco, né? Mas sempre que se encontrava virtualmente, né? Nas redes sociais, ele falava a mesma coisa. E eu sempre não dei a mínima porque ele falava nesse sentido. Tudo que ele falava eu prestava atenção, menos essa parte. Até um dia que ele começou a mostrar, tinha outras pessoas também que ele conhecia, que estavam no ramo, ele começou a mostrar que tinha ganhos nisso também. Você começa um canal do YouTube e do nada
né? Do nada é que eu falo assim, sem pretensão. Você criou uma conta no YouTube, você tem o seu canal. Você não precisa desembolsar um valor, você pega um celular, fincou no pedestal, você tem seu canal. Aí ele começou a mostrar que tinha outras possibilidades. Então eu pensei, peraí, então talvez a gente consiga utilizar isso para quê? Vamos captar cliente. Vamos trazer cliente para Eletricity Engenharia, ensinando elétrica. E aí foi criado dessa forma. Então o fundador do canal Eletricity acabou sendo o Donizete Silva. Eu voltei para a empresa, na época estava o Marcilei, que hoje mexe, trabalha na parte do marketing com a gente, e o Afrani, que é o meu irmão, que está na parte de produção, edição. Aí eu levei a ideia, passei a lábia nos dois, vamos fazer? Vamos, tinha que achar dois para encarar. Aí, vamos fazer. E aí resolvemos montar o canal. Então foi daí que surgiu o canal Eletricity. Só que a gente viu o quê? A gente viu o que já existia e a gente queria fazer algo diferente. Não só falar de nome e tudo mais, é interessante, é o que a gente faz também, mas a gente queria mostrar. Aí voltando lá daquela coisa da perfeição do meu pai, dos irmãos dele. Perfeccionismo que está no sangue, está na veia. A gente nunca conseguiu sair dessa coisa de assim, tinha um pouquinho de uma veia artística de desenho, de pintura, de recorte de coisas, né? Você vê que tem os irmãos do meu pai que fazem miniatura, né? O Juca, irmão dele, faz hoje miniaturas de cozinha, com todos os detalhes. Meu pai fazia isso, pintura, tudo que eles fizeram. O João fazia na parte de música. Então, é um pouquinho desse perfeccionismo a gente sempre levou. E o lado do fuçador, o lado do Cefete, que tinha muita prática, o lado da engenharia, o meu irmão com a parte também que ele teve lá, no começo também junto comigo, na marcenaria. A questão nossa a infância foi muito pobre, né? Quando meu pai mudou para a casa onde é hoje, tinha um matagal e ele levantou as paredes e colocou o teto. Me chamaram de louco na época, mas então, assim, era muito pobre, a gente tinha que ter o quê? Criatividade. Então, juntou tudo isso. Todos esses elementos, né? Criatividade, a falta de grana, você tinha que ter criatividade para brincar, né? Para desenvolver uma brincadeira. Juntou. Isso tudo foi moldando. Na realidade, não foi moldando, porque o canal ele não estava idealizado lá atrás. Mas quando ele foi, né, idealizado, mesmo que de forma assim, indireta, tudo isso se juntou e a gente começou a utilizar isso. E eu tive a oportunidade de ter meu irmão junto comigo nessa. E aí juntou com outra pessoa também, que é o Marcilei também, que assim, é a mesma coisa. O Marcilei fez engenharia comigo, então é a mesma coisa. Eu não sei isso aqui, não. Amanhã pode ficar tranquilo, que amanhã eu sei. Então aquela coisa do aprendizado juntou tudo isso e a gente foi colocando isso no canal. E a gente começou fazendo máquinas para criar situações elétricas para poder mostrar. Então assim, nós criamos uma máquina que tem muito orgulho disso aqui. Existiam, na época, quando a gente começou o canal, existia uma máquina para teste de cabo bem parecida já no mercado, tinha uma empresa que tinha uma máquina dessa, mas a gente queria uma máquina com mais possibilidades de colocar corrente mais alta num condutor, num conector. Criamos a máquina e começamos a fazer vídeos com coisas que ninguém fazia. Então, assim, foi daí que esse foi o início do canal Eletricity. Vocês passam a testar, inclusive, ferramentas que vocês já utilizaram enquanto começaram a trabalhar, antes da Eletricity ser o que é hoje. Então, vocês passaram por tudo, literalmente. Vocês viram a ferramenta que era boa, qual marca que era boa, porque tem ferramenta, tem marca que você precisa, pelo menos para começar, você tem ali. E, de repente, você precisa de uma outra que vai fazer muito mais, vai entregar muito mais, tem mais qualidade, tem mais durabilidade. E tem as diferenças de valores. Então, vocês perceberam tudo, vivenciaram tudo e trouxeram isso para o canal. Sim, essa vivência prática que a gente tinha, né? Com todos esses elementos que eu falei, até esqueci o próprio parque gráfico de algumas empresas que eu trabalhei, eram máquinas já velhas, já usadas, você tinha que ter criatividade naquilo. Então, a gente, quando começou a colocar isso em prática no canal, chegou um ponto que aí vai chegar no que você me comentou. A gente chegou a um ponto que a gente veio, né? O canal veio aqui e aqui está a Eletricity Engenharia. Aí o canal chegou a um ponto que iguala e até chegou a um ponto que acabou, não dá mais para voltar. Seguidores, a responsabilidade que você tem, a autoridade que você criou. De pergunta. Exatamente. Então, assim, a gente não conseguiu voltar mais. E aí, sim, da mesma forma que um seguidor gosta
do trabalho, aí começa a chegar nas empresas. Gostei do seu trabalho. Olha, eu tenho meu produto. Como é que funciona? Aí você tem que criar, que a gente não tinha, mas você tem que criar media kits, tem que criar maneiras de você divulgar seu trabalho, seus produtos. Aí sim, aí vinham as empresas, eu quero falar do produto. E aí sim, essa experiência que a gente tinha, né? Cabo, eu trabalhei com cabo a vida toda, desde que eu saí do Cefet, a vida toda, até a época do canal. Disjuntores, conectores, quadros elétricos, a gente conhecia as marcas, ferramentas, já era fã de marca de ferramenta desde aquela época. Então, depois eu tive a oportunidade de vivenciar tudo isso e ter a oportunidade de trabalhar com marcas que eu vi no passado e jamais imaginei que eu ia ser um parceiro dela, né? Você trabalhou com uma marca X e tinha uma outra ali que você queria comprar, mas tem um valor de aquisição muito mais alto. Como que foi a sua reação de ter o primeiro contato com uma grande empresa que falou, testa esse equipamento, testa essa ferramenta aqui para a gente? Na realidade, são duas situações que a frase que eu vou resumir é o reconhecimento do trabalho. Mas, na realidade, ele começa quando você vê que as pessoas estão te seguindo. Quando o seguidor está ali falando, te dando as palavras de incentivo, falando que o quanto isso é importante no que você ensina para ele, já é isso aí. Mas quando as grandes marcas vieram, a gente nota assim, o trabalho está sendo bem feito. Porque se um fabricante tradicional de mercado, antigo já, né, com anos aí no mercado, ele viu relevância naquilo que você está fazendo, né, é porque nenhuma marca vai procurar algum influenciador para ele, sem saber se ele tem todos os requisitos que ela queira. Que eu digo assim, eu quero dizer na questão de ética, de maneira de falar do produto. Então, assim, quando a gente viu isso, falou assim, a coisa... Na realidade, talvez quando eu estava te falando aqui do nível aqui, um estava aqui embaixo, aí é a hora que você olha e fala assim, não, agora, entendeu? É onde está o estalo, você fala assim, agora ali subiu. Porque agora eu não tenho só os seguidores que são importantes, para quem eu tenho relevância. Marcas também estão gostando, né? Marcas faz parte dos nossos seguidores. Então, começou a mudar nesse sentido. Então, assim, a sensação é essa, cara. Em resumo, é a sensação do trabalho bem feito. Neste caso, vocês passam a ser referência para quem utiliza essas marcas, não só para as marcas, porque se eu sou dono de marca, eu envio para vocês testarem, tudo bem, mas quem está comprando ali está pesquisando, está com o aval de vocês. Então, essa moral, essa seriedade em fazer as coisas é que fazem toda a diferença. Eu costumava falar assim, eu sempre fui contra usar para mim o título influenciador. É porque eu digo assim, eu falo na essência da palavra, ou talvez de profissionalmente, falar, eu sou um influencer. Então, assim, eu nunca me considerei assim, até um tempo para cá, porque se você for analisar assim, se você influencia alguém de alguma forma, né, seja para conhecimento, para estudo, se você fala bem de um produto, né, e você não está falando só porque alguém está te pagando para falar, então você é um influenciador. Então, não tem como... O tal do influencer hoje ficou muito banalizado. A palavra ficou muito jogada. Assim, talvez, né? E talvez o meu receio anterior era nesse sentido. Sim. Porque a questão que você mencionou agora de seriedade é o que faz. Também, assim, o canal, a gente moldou algumas diretrizes, alguns mandamentos que a gente tem, que a gente segue, entendeu? Então, porque a seriedade é muito importante no que você está falando. Eu não estou querendo dizer que, sim, cada um tem seu estilo, né? O estilo mais extrovertido e tudo mais, mas eu digo que você pode ser brincalhão e falar sério do assunto. Então, assim, só que a gente mantém uma linha nossa, que é assim, eu tenho que ter certos cuidados. Eu tenho minhas redes sociais pessoais, mas eu não misturo, nós não misturamos com a profissional. Isso é uma regra criada aqui por todos os componentes da equipe Eletricity. A gente criou isso ao longo do tempo. Então, e faz muito sentido. Perfil pessoal é pessoal. E profissional é profissional. E dentro do profissional, né? Então, assim, se eu quiser postar coisa da minha vida, tá, né? Eu também posto muito pouca coisa. Mas se eu quiser, tem o meu pessoal. Mas dentro do profissional, tomar cuidado também com o quê? Aquilo que é postado. Eu entendo que, muitas vezes, quando a pessoa pega um celular... ela está buscando ali aquela informação. Então, eu acabo aparecendo. Então, eu não estou, de certa forma, invadindo. Eu tenho que ver como que é aquele momento que eu vou chegar na casa daquela pessoa, onde ela está, como que eu vou chegar para ela. Então, a gente, por exemplo, não posta coisas de... Você participa de festa, de um evento que tem comida, tem bebida, você está fazendo uma viagem
para trabalho, a gente não gosta de postar essas coisas, entendeu? A gente tem muito cuidado porque já aconteceu do seguidor passar para a gente recebe muita informação, assim, muito contato através de WhatsApp, através do direct de Instagram e YouTube, as pessoas falarem um pouco acaba falando um pouco da vida deles. Então, assim, eu já recebi mensagem de WhatsApp onde eu respondi uma pessoa, ele veio me agradecer porque ele disse o seguinte, o senhor é um doutor me respondendo. Ele eu não lembro a região do Nordeste que ele mora. Ele falou assim, eu sou um doutor e está me respondendo, perdeu o seu tempo para me responder. Eu falei, não é perda de tempo, não me custa. A mãe do cara mandou uma mensagem. Pegou e mandou. O senhor é um doutor respondendo meu filho. Então, assim, você pega essas pessoas, assim, com humildade lá em cima, e aí imagina, eu chego e apareço para essa pessoa comendo churrasco, então eu não misturo, porque eu gosto, eu quero que as pessoas fiquem no canal por aquilo que trouxe elas para cá, que é o conhecimento, entendeu? Então, talvez até a questão entra na questão também de seriedade, né, do que você falou, e dentro também das diretrizes, nossa, é essa questão também. A gente tem uma postura de trabalho, assim, eu sei o que eu preciso fazer hoje para viralizar. Eu sei que a gente vive como eu já falei isso outras vezes, a gente vive num mundo onde o cara faz a continha besta de água, você vai comprar 10 águas, né, vai vender ali, né, vai pegar 2 para você, vai vender as 8 que sobrou, você comprou a R$1 cada uma, vai vender a 3, opa, você já ganhou um dinheiro, e aí você vira uma celebridade da noite pro dia. Mas vamos na realidade, vamos lá, tá? Você pegou das 10 águas, tirou 2, e se você tem um filho em casa passando na necessidade, esposa, a conta não fecha. Então, a gente tem que ter responsabilidade com aquilo que fala. Incentivar os outros, você levar né? Vamos lá, que você consegue, eu acho legal. Você tem que tomar cuidado, porque a única coisa que eu posso oferecer para a pessoa é o conhecimento. Então, é aquilo que a gente faz. Então, a gente não faz coisas assim para viralizar a troco do nada, que vão fugir daquilo que é a nossa essência. Outra coisa que eu vi também nos seus vídeos, que eu acompanho direto, até compartilho, vocês têm uma linguagem que atingem a todos. Quem tem uma linguagem mais simples e quem tem uma linguagem técnica avançada também. Então não fica nem simplório e nem fica sofisticado ao ponto que atrapalhe qualquer pessoa. Eu, por exemplo, que não sou eletricista, mas eu consigo entender muito bem o que vocês estão fazendo e o que vocês estão falando. Não consigo reproduzir, que aí me falta o conhecimento e a prática. Mas o que vocês explicam do jeito que vocês colocam é perfeito. Assim, é o que a gente fala, a prática é uma linguagem universal, então a gente gosta muito de fazer isso. É evidente que nem todos os conteúdos que a gente fala no canal vão ser para todo mundo, assim, eu digo na questão do leigo, mas principalmente aqueles voltados para segurança, né? Você vai falar ali de um pino de tomada, de uma condição assim, a gente tenta falar de uma forma que consiga abranger todo mundo, mas mantendo sempre as características. De dar aula é uma coisa que a gente, por exemplo, tal do unboxing review também a gente não faz, a não ser que o review seja o próprio vídeo. Por exemplo, um aparelho de medição que tem uma função interessante. Eu não tenho como falar dele se eu não falar dele, se eu não mostrar ele. Então, acaba sendo indiretamente um review, mas não diretamente por fazer, a gente não faz. O cara que vai ali, compra ali, depois vai lá e testa. Porque tem marcas que às vezes querem mandar o produto e você simplesmente abrir a caixa, olha, vem com isso. A gente gosta de dar aula. Então, a gente foi fazer um conteúdo agora para uma empresa, era um terminalzinho que você coloca num cabo de alumínio para conectar num cabo de cobre. Você não pode conectar na elétrica, você não pode conectar cobre direto com alumínio, que dá uma reação química que chama corrosão galvânica. Então, tem que ter um elemento entre os dois. Então, existe um terminal que você consegue colocar o alumínio, né, o cabo de alumínio no terminal e conectar numa barra de cobre. Então, a gente foi fazer o vídeo para a empresa e não dá para falar só disso, porque ninguém vai se interessar assim, diretamente, só se eu fazer uma propaganda do terminal. Eu tenho que arrumar um jeito diferente, de falar isso de outra forma, é o jeito Eletricity. O vídeo viralizou com milhões de visualizações, como? Dando uma aula. Como que acontece corrosão galvânica? Nós fizemos acontecer, demora 6 meses para ficar pronto um vídeo de 1 minuto, e esse aí demorou 6 meses para ele ficar pronto. Porque a gente fez acontecer real, ou seja, conectou o cobre com o alumínio, fez acontecer a corrosão, que dá um zinabre no cobre, dá uma corrosão entre os materiais, para poder explicar. Aí tem uma animação que o Alfredo fez explicando, então aí qualquer pessoa conseguiria entender. Logo depois veio falando que existem os produtos que fazem aquilo que precisa ser feito. Então,
juntou as duas Não é coisas tão e aí o simples. vídeo viraliza. E aí entra num gancho de, como eu falei dos 6 meses aqui, eu odeio React. Eu já falei isso aqui, que tem muita gente que vai ficar com raiva de mim, mas, cara, eu não gosto de React, de rede social. Porque aí, imagina, você pega esse vídeo nosso, deu 6 meses para eu conseguir o material para fazer o vídeo. E aí alguém pega o vídeo e aparece na frente, olha, pessoal, olha que legal isso aqui. Não é proibido, é da plataforma, não é ilegal, viraliza, traz seguidores, mas a gente não gosta. Então, assim, nossos conteúdos são todos conteúdos originais, e aí tem o mérito do lado que eu falei do Marcilei no meio dessa confusão toda no marketing aqui, porque de criar coisas. Então, a gente tem textos, fotos, partes informativas, tem coisas que falam de grandes vultos aí da elétrica, né? Fala um pouco de Gigantes da Elétrica, que é um quadro que a gente tem. Isso é muito legal. Simbologia sobre muito eletricidade, dicionário da elétrica, aí tem os carrosséis, e aí entra os vídeos também. Então, assim, todo o conteúdo que a gente faz é totalmente criado por nós. Então, desde ali da idealização até a finalização e por procurar ter essa diversidade, entendeu? Porque eu acho que aí sim, aí a gente pode levar o título de gerador de conteúdo e continuar mantendo aquilo como eu falei aqui. Se o seguidor chegou por um motivo, eu quero que ele fique pelo motivo que ele chegou. Então, continuar dando a ele o conhecimento no dia a dia. E não pegar uma vertente que talvez vai me trazer mais seguidores, mas eu não vou fidelizar as pessoas que estão conosco, entendeu? E nisso tem 2 coisas que eu vou abordar com você. A primeira, agora que a gente vai falar dela, essa seriedade toda traz empresas sérias também. Uma delas é uma grande fabricante de ferramentas. A empresa é a Knipex, e é uma empresa fabricante líder mundial em alicates, em ferramentas, e a gente sempre foi fã dessa marca, desde lá, da época de pós-Cefet ali, trabalhando na área, a gente sempre foi apaixonado pela marca, e aí são as coisas que as redes sociais e que a profissão de hoje proporcionou para a gente, que é muito legal. Se aproximar, como você falou, de grandes marcas gostarem. Então, assim, ter a oportunidade de ter trabalhado com o pessoal da Knipex foi muito legal para a gente. Então, assim, conhecer a galera que aqui no Brasil que divulga as ferramentas de perto e ser amigo dessas pessoas, que acaba que a gente não consegue ficar junto. Mas, na realidade, eu tive a oportunidade de conhecer. Quando eu fiz uma viagem, eu fui com o pessoal da Avago para a Alemanha. A Avago é uma empresa de conectores, que a gente também já fez muito conteúdo para eles, e a gente acabou viajando para a Alemanha com a Avago. E aí tinha um dia livre, e através do contato com o pessoal da Knipex aqui, e com o pessoal de lá também, nós conseguimos lá, o pessoal, inclusive na época, a gente estava numa cidade que para ir para a cidade da Knipex seriam 2 horas de trem. E a gente, na época, no dia o trem estava de greve, exatamente no dia que a gente ia. E o Roberto, da Knipex, foi muito legal deles de mandar uma van buscar a gente no hotel. Eu fui com outro influenciador, que é o André Mafra da Engeral. A van foi buscar a gente na porta do hotel no dia de folga da viagem com a Avago, e nós fomos para a fábrica da Knipex para conhecer todos os processos de fabricação da marca, que eu sou fã. Eles mantêm coisas, por exemplo, museu da época que era feito a forja ali toda manual, coisas movimentadas com água, para poder tem bater os relatos de vocês dessa visita. Tem toda essa... Então, assim, foi o que as redes sociais, né? O fato da credibilidade que a gente conquistou, a posição que a gente conquistou com a seriedade, com tudo mais, e que levou a gente proporcionou uma experiência como essa, né? Que eu provavelmente não vou esquecer. Não tem como esquecer, não. E a segunda coisa são as feiras. As feiras que vocês participam, principalmente em São Paulo, que tem uma visibilidade diferenciada. Conta pra gente dessas experiências que vocês têm tido. Pois Inclusive, vocês tiveram agora, recente. Sim, tivemos uma agora. E tem uma próxima Expo Elétrica. Tem. A gente sempre viu também, na questão de influenciadores, serem convidados para ir participar normal. Vou fazer uma presença VIP no stand da marca e tal. Só que aí eu estava naquela época que eu achava que eu não era influenciador, que eu bati o pé que eu não era, e assim, cara, eu vou lá, mas a gente tem que ir, mas eu tenho que fazer alguma coisa voltada para aquilo que o público, né, que o nosso seguidor gosta. Como é que eu vou fazer? Eu vou chegar lá só para
Beleza, eu acho a parte sensacional também, né? De conhecer de perto a galera, tirar uma foto, é muito bacana isso. Mas a gente tem que fazer alguma coisa. E aí volta lá toda aquela coisa daquela habilidade de criar situações, de habilidade de mexer com vários materiais, de elétrica, de conhecimento de eletrônica, de tudo mais. Nós falamos assim, por que a gente não leva o que a gente tem para esses locais? Então começou lá com a máquina de corrente que testava conectores e cabos. Hoje todas as marcas de cabo, praticamente todas, têm uma máquina parecida. Então, quando a gente viu que a coisa estava perdendo um pouco do campo, a gente criou uma série de testes. Então, hoje a gente desenvolveu equipamentos que a gente vai chegar lá numa bancada, em um estande, coloca em cima da mesa e praticamente tudo aquilo que a gente mostra no canal eu consigo mostrar ao vivo. Então, eu consigo ligar numa tomada lá no estande de 220 volts e vou fechar curto, vou gerar arco elétrico, vou gerar surto elétrico. E os dispositivos que a gente fala são mostrados na prática, ao vivo, funcionando com funcionamento real. A gente criou bonecos que... Eu tenho um boneco, a minha filha perdeu o boneco Ken dela, mas a gente ganhou um boneco de teste. A gente tem um boneco que ele tem resistência elétrica dentro dele para simular a resistência do corpo humano, então ele é real. Quando ele toca numa parte que está energizada, se o peito dele acende, mostra que a pessoa está sofrendo um choque elétrico. E aí sim, posso falar para leigo, posso falar para técnico. Então, a gente criou essas maletas, foi criando ao longo do tempo, e aí começou a aparecer as oportunidades. Então, normalmente, ou a gente está no stand de uma marca, né? Feicom, FIE e Expo Elétrica, por exemplo, ou a gente está como contratados do evento, às vezes acontece também. A gente hoje é parceiro demais do pessoal da Expo Elétrica, uma feira sensacional, né? Ela é voltada para instalações elétricas mesmo. Então, é a feira voltada para um público que a gente fala mais diretamente. E agora tem a FIE também, que aí já é da indústria eletroeletrônica também, que a gente vai participar agora, né, nos próximos meses aí também. Então, a gente participa dessa forma, não simplesmente fazendo uma presença. Eu levo aquilo que a gente, né, que fez a gente ficar conhecido, a gente tem o prazer de transportar tudo isso, montar no local para poder mostrar tudo aquilo que a gente sempre mostrou no canal Eletricity. E essa coisa de ser influenciador, mas é o lado positivo da palavra, também te separa muito desses gurus de internet, que é o que tem de mais. Hoje, o que mais tem são bons atores que decoram uma fala. Todo mundo hoje consegue um equipamento com um teleprompter pequeno ali e tal, para ler, e fala sobre um determinado assunto, ganha uma gama de seguidores, mas se fizer uma pergunta ali na lata, não consegue aprofundar. Assim, o que a gente fala muito é mais a questão da pessoa manter aquela coisa da seriedade. Como eu falei aqui, cada um no seu estilo. Aí tem uma galera muito bacana. Minas Gerais é berço aí tem vários canais, tem os 2 maiores canais do YouTube são daqui. São pessoas, canais excelentes, pessoas fantásticas. Tem o André Mafra da Engeral, tem o Henrique Matete, que é do mundo da elétrica. Tem um outro canal que, se eu não me engano, é de Vespasiano, chama Coisa de Eletricista. Tem o canal Eletricity. Então, assim, é uma galera que vai mais, assim, pelo menos a galera que a gente é mais próxima, vai muito nessa vertente. Assim, cada um tem o seu estilo, mas a gente não... E todo mundo se ajuda. Todo mundo se ajuda, isso. Mas tem realmente algumas, assim, eu falo com o seguidor. Você tem que duvidar até do que eu falo. Não é porque você me segue que você tem que acreditar, não. Então, assim, realmente é complicado. A gente vê pessoas falando mal de norma. É um ramo, assim, onde muitas vezes quem tá do outro lado, talvez ele acha legal, mas ele não está preocupado muito com a questão de, assim, que consequências que pode ter. Então, tem que tomar muito cuidado, porque você não vai ter filtro, você não vai saber se aquilo que estão te falando é verdade ou não, entendeu? Então, o filtro é complicado. Para quando a pessoa não tem todo o conhecimento, aí é onde você falou, chega alguém aqui, coloca um pedestal aqui, vira celebridade da noite para o dia e muitas vezes ensinando errado. Para mim, é aí que faz toda a diferença de tudo que a gente vem falando desde o início. O perfeccionismo, a seriedade, a hora de brincar, não dá para misturar uma coisa com a outra. Não quer dizer que tem que ser... lógico que rola uma brincadeira ou outra ali, mas na hora de um trabalho muito sério,
um assunto muito sério é tratado como coisa séria. E é Exatamente. educação do início ao fim de cada vídeo. Porque é o que a gente sempre se propôs a fazer. Eu falo, conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar da pessoa. E é aquilo que a gente pode oferecer, entendeu? É o que eu tento te oferecer. A gente não promete nada, assim, essas coisas de... na nossa área, método para ficar rico, método para fechar não sei quantos orçamentos. Aí é opinião pessoal. Aí quando eu falo pessoal, minha, mas também da Eletricity. Eu não sou fã de métodos, eu acho que pode mudar a palavra. Dicas. E tem muita gente com muita dica interessante, eu acho que você tem que seguir, porque se você não segue nada também, se você ficar parado, não. Se você ficar parado também sem nada, a tendência de não dar certo é muito grande também. Então, assim, eu vejo como dicas, que são coisas que às vezes as pessoas falam, me ensina um método. Não, porque, assim, método que eu entendo na nossa área elétrica, como é que você calcula a corrente elétrica de um equipamento lá, de um chuveiro? Você vai pegar a potência e divide pela tensão que ele está ligado, acha. Se eu passar para você fazer, você vai fazer igual, vai chegar no mesmo valor, eu também, é pegar um número e dividir pelo outro. Isso, para mim, é método. É o método que eu acredito. Os outros é porque nós somos muito diferentes, entendeu? Uns são melhores do que outros em alguma coisa, né? Tem uma habilidade que o outro não tem. Nós somos todos diferentes. E a graça de ser é conseguir, a gente sendo tão diferentes, conseguir conviver juntos, né? E aí, como é que eu vou arrumar um método que ele vai servir para todas as pessoas? Tudo é assim, senão eu tinha solução do mundo. É igual eu dei o exemplo do discurso da água, e no final das contas a pessoa... ele vira uma celebridade da noite pro dia, mas foi vendendo água? Não, foi fazendo um vídeo. Não estou falando que é ilegal, que é nada disso. Eu estou querendo dizer que o propósito foi outro. O propósito foi viralizar. Viralizou, a pessoa virou celebridade. O processo dele nem sempre vai dar certo. Na maioria das vezes não vai dar certo. Funcionou para ele ali e tal. Então, método para seres humanos, assim, voltados para essas coisas, é um pouco complicado. Eu vejo dicas, algumas estratégias, talvez alguma coisa assim, eu acho interessante. Mas é uma área também que a gente não entra. Eu não consigo... a gente consegue ajudar nessa área, no conhecimento. Eu pego um item de norma aqui, tento interpretar, né? Basicamente, quando a gente cria um assunto, é assim, será que eu consigo fazer isso na prática? Consigo. Agora eu pego aqui e tento fazer uma linguagem interessante para trazer para o público que segue a gente. É o que a gente consegue fazer. Fora isso, eu não me meto a entrar em áreas onde eu não vou conseguir abrir uma discussão ou algo que eu não vou conseguir levar até o final e ver todas as variáveis. E querendo ou não, criatividade não falta nunca para vocês. O tempo todo se reinventando. Inclusive, eu imagino que vocês devam ter aí algumas coisas já para os próximos meses aí para poder desenvolver, ou se já estiver desenvolvendo. E tem mais participação em feiras aí para esse ano? A gente acabou de participar da Expo Elétrica, uma feira que dobra de tamanho a cada ano. Esse ano agora mais de 7 mil pessoas. Levamos novidades, todo ano a gente leva. Vai ter novidade também na FIEE, que a gente vai participar, a próxima feira. Mas sim, é igual celular, igual televisão. A gente já tem as tecnologias, só que nós vamos soltando devagar. Para cada ano também ter novidade. Né? Então, mas a gente tem coisas a serem idealizadas que são sensacionais. Tem muita gente que já gosta de tudo que a gente faz, né? Mas, assim, tem coisas que a gente tem já engatilhadas que em breve vão continuar revolucionando aí nessa parte de testes. E aproveitar que já está tudo gravado aqui, não tem jeito de falar, não falei nada disso. Isso aí é mentira. Tem que tomar cuidado com os cortes. Aí é o seguinte, então já tem tema para uma próxima visita de vocês. Com certeza. O que vocês tiverem aí de carta na manga, a gente já conversa numa próxima visita. Tema não falta, isso você pode ter certeza. Assim, perfeito. Tem outros aspectos que a gente não falou da vida da gente aqui, então sempre tem alguma coisinha Deixa eu perguntar interessante uma coisa, uma pergunta difícil, uma pergunta de medicina para você, uma pergunta de medicina. Se você pudesse colocar em uma música só toda a sua experiência, tudo que você já criou, tudo que vocês já fizeram, que música seria essa? Tudo que nós já fizemos? Se pudesse falar assim, essa música aqui
representaria isso? Não tem nada a ver, estou falando com letra, não, mas é algo que pudesse falar assim, uma música vibrante. Ela não é vibrante, mas assim, ela tem muita coisa com a minha vida. Brother in Arms, do Dire Straits. Entendeu? Mas eu falo aqui pela questão do... É uma música que lembra do meu pai, mas eu falo muito pela questão dessa irmandade que a gente tem no canal Electricity, a irmandade que a gente tem com os fabricantes, que acabam ficando nossos amigos, essa irmandade que a gente tem com os seguidores, que você chega num stand, as pessoas ainda pedem para tirar foto, é uma satisfação gigantesca. Então, assim, no final desse processo, eu vejo que nós somos todos irmãos aí, então estamos na batalha, né? Então somos irmãos de batalha. Então é uma música que a música é o toque do meu celular, é essa música, é uma música que ela faz parte da minha vida. Eu acho que ela tem muito a ver com isso, reúne tudo isso aí, essa fala de dificuldades em batalha e de você permanecer ali, né? Não abandonar, continuar em frente, não desertar. Então eu acho que seria isso. Uma segunda pergunta, essa mais pessoal. Porque as pessoas vão ficar sabendo que você sabe que nós somos primos primeiros, em primeiro grau. E eu lembro muito do tio. Qual um dos maiores ensinamentos dele para você? Isso daqui não sai mais. Cara, é ensinar a gente a ser honesto, a ser íntegro. Meu pai tinha famoso, né, 4º ano de grupo, que o pessoal falava na época, né, e assim, fez tudo com nada. Então, assim, ensinar a gente a ser uma pessoa de bem. Ser o louco que no meio do matagal abre uma casa e coloca sair da onde porque assim, sair da onde a gente saiu, morava no local que chamava Grota, ali no bairro Salgado Filho, era um local úmido demais. Minha mãe saiu de lá porque a gente só vivia doente. Então, meu pai pegou o lote no meio do mato, construiu uma casa, a gente entrou na casa, tinha as paredes e o teto, como eu falei, não tinha as portas de fora, nem as de dentro tinha. Tomando banho em bacia ainda, né? Aquelas bacias de metal, aquelas bacias de zinco, sei lá que material que era aquele. E local com esgoto a céu aberto, assim, muito sem estrutura, mas criou a gente com... o que é seu, o que não... Sabe? De ser íntegro. Sabe? É o ensinamento que ele deu com toda a dificuldade que ele tinha, né? Com toda a falta de, muitas vezes, não... Meu pai, eu não vou dizer que ele tinha falta de cultura, porque ele, na família, sempre teve assim, eles tinham uma mente mais elevada do que a nossa para essas coisas de arte. Meu pai, sim, conversava com qualquer pessoa, mas realmente aquela coisa do que você tem que ser como ser humano, o básico, né? Ser íntegro. Então, é o que a gente carrega dele. E da mãe, o amor. O que ela fez... Minha mãe fez tudo com nada, cara. Então, isso é aprender a se reinventar. Minha mãe fez. A gente não pode negar esse berço que é bacana. Não, é uma emoção legal. Porque, assim, o que eu falo que, assim, meu pai, ele era mais bruto, assim, aquela coisa mais rude. Você conhece, eu vou falar que você não conhece a família Freitas. Então, assim, ele era mais bruto, mais rude, mas, assim, então, assim, eu vi que meu pai fez muito com pouco, mas minha mãe, cara, foi com nada. Então, lembrar dela, assim, é legal. E o que ela passou pra gente foi amor. Mas ficou muito marcado. Com certeza. Né? Se foi, não tem muito tempo, mas... Poxa, não tenho nem palavras para agradecer essa lição todinha, desde o início até agora, né? É perfeito. Muito bem justificado o sucesso que vocês têm. Sem falsa modéstia, sem querer puxar sardinha para a lata de ninguém, mas muito bem, é muito bem estruturado, é muito sério, é muito bem pautado, é muito bem executado. E tem muita intenção. Em tudo que vocês fazem, tem intenção, do início ao fim. Não é de qualquer jeito. O que a gente faz, né? É o que eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade, para o seguidor, o que a gente faz é para eles, né? Então, eu quero que eles,
como eu falei, chegaram aqui e quero que fiquem conosco por aquilo que a gente faz. Então, por isso que a gente mantém esse mesmo estilo, mantém essa mesma... Eu sei que muitas vezes algum queria que eu fizesse uma coisa voltada, como eu falei, mais pro lado ali do bom humor, mas eu não vou sair das nossas características, porque eu quero que você fique aqui conosco, né? E, assim, quero que sempre o seguidor saiba o quanto ele é importante, quanto ele molda isso tudo que a gente faz. Ele tá no nosso cartão de visita, ele está no nosso Media Kit, ele está na nossa vida o tempo todo. Então, assim, são oportunidades como essa, como eu te falei. A gente tem a oportunidade aqui de falar um pouco da nossa vida, mas também de demonstrar o quanto a gente é grato. Porque sem um seguidor, um influenciador não é nada. Ele nem começa a profissão dele. Então, quero que o seguidor do canal tenha, né, das nossas redes sociais, tenha isso em mente, de que tudo que a gente faz é para ele, mas... Além de tudo aqui, de toda a parte técnica e tudo mais, tem um lado também aqui da família que moldou a gente, tem lado de quem nos deu o ensinamento principal, né? Que é ter essa ética, ter postura para poder continuar fazendo aquilo que a gente faz sem desvirtuar, entendeu? Basicamente isso, para as pessoas entenderem que tem o lado humano nosso também por trás aqui, passando por todas as dificuldades e tudo mais. Então... É uma oportunidade que, mais uma vez, eu te agradeço muito. Vocês sabem de onde vieram e sabem para onde estão indo e onde querem chegar. Isso não sai das vistas de vocês. Isso é perfeito. Eu que agradeço demais, né? Eu agradeço demais. Uma nova oportunidade, pode contar sempre com o canal Eletricity e, quem sabe, numa próxima aqui a gente já traz mais novidades. Tem uma novidade, eu não vou falar antes aqui não, para não dar spoiler, mas quem sabe quando a gente for anunciar, talvez a gente já anuncie. As portas já estão mais do que abertas. Tranquilo, é só convidar. Só que eu não posso ir embora, né? Antes de presentear aqui. Normalmente esse presente é para quem nos visita na Eletricity. Vou abrir uma exceção nesse caso. Como você é primo de primeiro grau, eu vou abrir uma exceção. Tá? Muito obrigado. Um copo da Eletricity. Aí enfeitar, utilizar, aí fica... com certeza. Fica a seu critério. Eu agradeço demais, mais uma vez. E tendo uma nova oportunidade, não se esqueça da gente, a gente está à disposição. Faço questão. Agradeço muito. Valeu, obrigado. Como vocês puderam presenciar agora, o presente é mais meu do que talvez de vocês, eu não sei. Não dou conta de mensurar isso. Presente, assim, gigantesco, simbólico, mas é gigantesco, e torço demais pelo sucesso da Eletricity. Acompanhem a Eletricity nos canais oficiais. Eles interagem com todo mundo. Entrem lá, tirem suas dúvidas, coloquem um tanto de perguntas e deixe para eles se virarem lá. Muito obrigado por acompanhar o canal de Minas Gerais. Até a próxima.